Olá, pessoal, tudo bem? O tema de hoje é a Política Nacional de Meio Ambiente e o Sistema Nacional de Meio Ambiente instituído pela Lei 6938 de 81. A partir da edição dessa lei, o país passou a ter formalmente uma Política Nacional de Meio Ambiente. Ela constituiu o marco inicial para o desenvolvimento de todas as outras políticas públicas ambientais que deveriam se integrar e harmonizar com os objetivos e diretrizes estabelecidos por essa lei. Essa lei, em conjunto com a Constituição Federal de 1988, representam as bases do direito ambiental brasileiro. Anteriormente a isso, cada estado ou município tinha autonomia para eleger as suas diretrizes políticas em relação ao meio ambiente de forma independente, embora, na prática, poucos estados ou municípios realmente demonstrassem interesse por essa temática. O estado de São Paulo tinha uma política de controle de poluição que ainda vigora, embora tenha tido inúmeras modificações, que é a Lei Estadual número 997 de 76, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente, e o seu decreto regulamentador, o número 8.468 de 76. A política estadual de São Paulo só veio em 97, com a Lei Estadual 9.509 de 97. Porém, as principais bases dessa política ambiental paulista foram construídas na década de 70. O objetivo da nossa aula de hoje é justamente contextualizar a criação da Política Nacional de Meio Ambiente e apresentar o Sistema Nacional de Meio Ambiente e os instrumentos de gestão previstos nessa lei. Bom, pessoal, então, o artigo 1º da Política Nacional de Meio Ambiente vai dizer o seguinte: esta lei, com fundamento nos incisos 6º e 7º do artigo 23, portanto, com base na competência comum, e no artigo 235 da Constituição, aqui houve um erro de capitulação do legislador, pois o correto seria o artigo 225. Erro de capitulação é quando eu indico o artigo errado. Os meus alunos costumam fazer bastante esse problema na hora da prova, só que na hora da prova eu tiro ponto, aqui não acontece nada. Estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Por sua vez, o artigo 2º da Política Nacional de Meio Ambiente traz qual é o objetivo dessa lei, que é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade humana. Eu quero que vocês leiam essa lei e verifiquem quais são as diretrizes bases dessa proteção ambiental. A execução desse objetivo deve levar em conta uma série de princípios que vocês vão ver na lei. Além desse objetivo geral, também há objetivos específicos, que estão previstos no artigo 4º, que vocês também vão ler. Para alcançar esses objetivos, se estabelece um sistema de órgãos ambientais previstos no artigo 6º, que foi denominado Sistema Nacional de Meio Ambiente, e se definiram os instrumentos de gestão que estão elencados no artigo 9º da Lei 6938 de 81. Esses instrumentos são os mecanismos utilizados pela administração pública para que se alcancem os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. Na leitura que vocês fizerem da lei, é importante que vocês notem o seguinte: como essa lei estrutura os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, quais são os seus princípios, e como esses princípios influenciam na forma em que se dá a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, quais são as definições básicas que ela traz, por exemplo, os conceitos de meio ambiente, degradação ambiental, poluição e poluidor.
a forma como se organiza o Sistema Nacional de Meio Ambiente e os órgãos que integram esse sistema e quais são os instrumentos de gestão e proteção ambiental que constituem, né, a base para a atuação do poder público. Além disso, observem também como se estrutura a questão da responsabilidade ambiental. Bom, dito isso, pessoal, vamos então comentar um pouco como se estrutura o CISNAMA. O CISNAMA é uma rede de agências ambientais, instituições e órgãos que tem por finalidade dar cumprimento ao princípio matriz previsto na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais. Ele é constituído pelo conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, sendo regulamentado pelo Decreto 99.274 de 1990. Esse sistema se estrutura nos 3 níveis de poder. Aqui no estado de São Paulo, o braço estadual do sistema se chama Sistema Estadual da Administração de Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais, SEAQUA, que foi previsto na Lei Estadual 9.509 de 97, regulamentado pelo Decreto Estadual número 64.456 de 2019. Essa imagem demonstra como se organiza a estrutura do CISNAMA. Então, de forma vertical, aqui vocês podem perceber que o sistema se divide em 3 níveis: federal, estadual e municipal. De forma horizontal, ele é composto por órgãos colegiados, coordenadores, também denominados centrais, e executores. Os órgãos colegiados são compostos por representantes de diversas áreas governamentais e de representantes da sociedade civil. No âmbito federal, temos o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. No caso dos órgãos coordenadores, denominados na lei de órgão central, o posto é assumido pelo Ministério do Meio Ambiente, que tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. E, por fim, na última coluna aqui, a gente tem os órgãos executores, que tem a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente de acordo com as respectivas competências. Nesse caso, temos o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, no plano da União. As competências do Instituto Chico Mendes, elas estão centralizadas nas unidades de conservação, sendo que cabe a ele apresentar e editar normas e padrões de gestão de unidades de conservação federais, propor a criação, regularização fundiária e gestão das unidades de conservação federais e apoiar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. O ICMBio não licencia atividades, isso é uma atribuição do IBAMA. As competências do ICMBio, elas estão previstas no artigo 1º da Lei número 11.516 de 2007. Para vocês verem o leque de competências do IBAMA, chequem o artigo 2º do Decreto 8.973 de 2017. No âmbito estadual, a Lei 6938 de 81 vai se referir aos órgãos seccionais, que justamente correspondem aos órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de projetos, programas e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar essa degradação ambiental. Então, a estrutura estadual vai replicar a ideia da federal, que se divide nesses órgãos colegiados, centrais e executores. Aqui no estado de São Paulo, como eu mencionei,
essa estrutura que abarca o Estado e os seus municípios, ela está sob a guarda desse Sistema Estadual de Administração de Qualidade Ambiental, Proteção e Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais, que é esse nome compridíssimo, que no final das contas a gente conhece pela sigla SEAQUA. O SEAQUA, ele integra o CISNAMA, né, e compreende os seguintes órgãos: o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é o CONSEMA, que é o órgão máximo consultivo, normativo e recursal integrante do Sistema Ambiental Paulista. Esse órgão estabelece normas relativas à avaliação, ao controle, à manutenção, à recuperação e à melhoria da qualidade ambiental. Aprecia estudos de impacto ambiental e os seus respectivos relatórios de impacto sobre o meio ambiente. Manifesta-se sobre a instituição de espaços especialmente protegidos e zoneamentos ecológicos econômicos, e tem outras competências. E aí, para vocês quiserem uma abordagem mais completa de quais são as competências do CONSEMA, eu recomendo a leitura do artigo 2º da Lei 13.507 de 2009 e o artigo 2º do seu decreto regulamentador, que é o decreto 55.087 de 2009. Temos ainda como órgão central a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CIMA, que abrange as áreas de energia e mineração, saneamento e recursos hídricos e meio ambiente. O detalhamento da sua competência está contido no decreto 64.132 de 2019. Essa secretaria substituiu a Secretaria de Meio Ambiente. No âmbito dos órgãos executores, temos a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, que integra a estrutura básica da Secretaria de Meio Ambiente. O principal objetivo dessa coordenadoria é planejar, coordenar, monitorar e executar a política de fiscalização ambiental no estado de São Paulo, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental. Ela está regulamentada no Decreto Estadual 57.933 de 2012, bem como nós temos a CETESB, que é uma agência ambiental responsável pelo controle da poluição, licenciamento ambiental e autorizações ambientais. E ainda, embora não integre o CISNAMA, nós temos a Marinha, que tem competência também para fiscalizar as questões relacionadas à navegação. Então, para ver as competências da Marinha, eu recomendo que vocês vejam a Lei 9.537 de 97. Por fim, no âmbito local, nós vamos ter os órgãos também colegiados do município, que podem ser comitês ou conselhos de meio ambiente, as suas secretarias que respondem pela pasta, seja uma secretaria específica ou inserida em outra, como, por exemplo, planejamento, infraestrutura, e os órgãos criados, né, normalmente uma coordenadoria ou uma divisão para executar as questões ambientais que costumam estar dentro dessa própria secretaria. Na cidade de São Paulo, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o CADES, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né, e as coordenações como órgãos executores, nos quais se pode destacar a coordenação de fiscalização ambiental e a coordenação de licenciamento ambiental. Eu queria que vocês verificassem qual é a estrutura ambiental do município em que você está passando a sua quarentena. Qual é a secretaria responsável? Tem um conselho ou um comitê de meio ambiente? Quem tem sido o braço executor dessa política ambiental municipal? Então, pessoal, essa é a estrutura do CISNAMA, articulada ao Sistema Estadual de São Paulo. Cada estado vai ter o seu sistema estadual, da mesma forma que cada município tem seu sistema local, que vai se articular com o sistema estadual e, consequentemente, com o sistema federal. A atuação ambiental desses entes federativos, ela está muito ligada à competência comum, que foi regulamentada pela Lei Complementar 140 de 2011, que estabelece quais são as ações administrativas da União, dos estados e dos municípios em matéria ambiental. É muito importante que vocês leiam os artigos do 6º ao 10º da Lei Complementar 140 de 2011, pois é essa legislação que vai determinar quando e como cada um desses entes responde pelos instrumentos ambientais que vamos ver a seguir.
Agora que eu apresentei os órgãos responsáveis pela proteção ambiental, vamos analisar então quais são os instrumentos estabelecidos pela Lei 6938 de 81, mas antes disso eu queria frisar que no decorrer dessas décadas de evolução do direito ambiental, foram estabelecidos outros instrumentos de gestão que complementam esse arcabouço gerencial disponibilizado ao poder público, ou seja, disponibilizado a esse Sistema Nacional de Meio Ambiente para garantir o desenvolvimento sustentável. E isso vocês vão poder ver, por exemplo, na Política Nacional de Recursos Hídricos, na Política Nacional de Mudança do Clima, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, no novo Código Florestal, que trazem instrumentos extremamente importantes que nós vamos ir trabalhando ao longo das nossas aulas. A esse respeito, eu gostaria que vocês visualizassem o quadro 2 do texto Aplicação dos Instrumentos de Política Ambiental no Brasil, Avanços e Desafios, escrito por Adriana Maria Magalhães de Moura, que está nas leituras complementares do nosso plano de aula. Bom, pessoal, então, eu vou apresentar para vocês os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Essa apresentação vai ser de uma forma rápida, só que eu vou indicar legislações se vocês quiserem ter mais informações sobre cada um deles. Os padrões de qualidade ambiental são normas para o controle de substâncias potencialmente prejudiciais à saúde humana ou ecossistemas. A gente tem vários exemplos nas resoluções CONAMA, então a gente tem parâmetros de qualidade para água, parâmetros de qualidade de solo, parâmetros de qualidade de ar. A gente tem também os espaços territoriais especialmente protegidos, que são áreas geográficas, públicas ou privadas, dotadas de atributos ambientais que requerem sua sujeição pela lei a um regime jurídico de interesse público que implica sua manutenção e utilização sustentada. Ou seja, eu coloco ali uma série de condicionantes para aquele uso. O exemplo clássico são os sistemas, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ainda nós temos o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que é um sistemas informáticos para a gestão da informação ambiental e de áreas correlacionadas. Infelizmente, ainda esses sistemas eles não estão muito bem integrados e as plataformas deles não são muito amigáveis. Eu tenho também os relatórios de qualidade de meio ambiente, que são relatórios apresentados pelos órgãos ambientais que trazem o diagnóstico da situação da qualidade ambiental, que pode ser no país, no estado ou no município. Além desses instrumentos, eu vou ter os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria de qualidade ambiental. Por exemplo, compras públicas sustentáveis. Infelizmente, a gente ainda não amadureceu isso como uma política pública, esses incentivos. Os nossos instrumentos ainda são muito voltados para a ideia de comando e controle. Depois nós temos o zoneamento ambiental, o zoneamento ecológico econômico, que é basicamente um instrumento de planejamento de uso do solo, que vai regular a exploração dos recursos naturais por meio da delimitação de áreas e atribuições de usos e atividades compatíveis com as características socioambientais desses espaços. Isso foi regulamentado pelo Decreto Federal 4.297 de 2002. A avaliação de impacto ambiental, que são todos aqueles estudos realizados para avaliar os impactos de ações, atividades ou empreendimentos, com o objetivo justamente de orientar o processo decisório. Um dos casos mais conhecidos de avaliação de impacto ambiental é aquela que está dentro do processo de licenciamento ambiental, que é justamente o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais capazes de causar degradação ambiental, e a gente vai ter uma aula específica sobre licenciamento ambiental, e aí eu vou falar de forma bastante aprofundada sobre esse instrumento e sobre as avaliações de impacto ambiental. Nós ainda temos o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, que é um registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais
e a indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades poluidoras. Então, quem aqui resolver abrir uma consultoria ambiental, por exemplo, para fazer processo de licenciamento ambiental, vai ter que se cadastrar nesse Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, senão não pode atuar. Inclusive, um dos primeiros documentos no processo de licenciamento é que você comprove que quem fez todos os estudos ambientais tem esse cadastro. Eu ainda tenho o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, que é um registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e ou a extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos de fauna e flora. Eu tenho as penalidades disciplinares ou compensatórias, e aí isso a gente vai estudar nas nossas aulas de responsabilidade, que são as formas de sancionar no caso do descumprimento da legislação ambiental, que é a multa, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, perda ou suspensão de participação em linhas de crédito, de financiamento, estabelecimentos oficiais, suspensão da atividade, enfim, nós vamos adentrar isso com maior profundidade. E, por fim, eu tenho os instrumentos econômicos, que são instrumentos dedicados a promover o pagamento, compensação ou concessão de benefícios para os que protegerem o ambiente. Então, por exemplo, eu tenho a concessão florestal, a servidão ambiental, o seguro ambiental. Todos esses instrumentos são instrumentos econômicos. Deve-se dizer que os instrumentos econômicos eles são extremamente eficientes, porque eles fazem que o interessado busque cumprir a lei, não porque ele é obrigado, mas sim porque ele vê um incentivo no cumprimento dessa lei. Mas, por mais que eles sejam extremamente eficientes na questão ambiental, a gente não pode prescindir dos instrumentos de comando e controle. Bom, pessoal, então, basicamente, depois de tudo que a gente viu em relação a essa política, a leitura que vocês fizeram, a descrição do Sistema Nacional de Meio Ambiente, os instrumentos, o que eu preciso que vocês tenham em mente, que a Política Nacional de Meio Ambiente, ela representou o principal alicerce da política ambiental brasileira. Ela tem um papel prioritário para a gestão ambiental, pois ela definiu os órgãos responsáveis pela aplicação da lei, então isso não adianta eu ter instrumentos se eu não defino quem vai aplicá-los. Ela definiu instrumentos de gestão e ela tem um leque bastante amplo de instrumentos e os contornos da responsabilidade ambiental que a gente vai analisar nas nossas próximas aulas. Além disso, ela abriu o caminho para que viessem outras políticas públicas ambientais que vão criar novos órgãos que vão ter que atuar de forma coordenada com esse sistema. Se criaram mais instrumentos que se juntam a esse leque base que foi instituído por essa Política Nacional de Meio Ambiente, de forma a que realmente se busque garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. O grau de aplicação desses instrumentos que eu apresentei para vocês, ele é bastante assimétrico. Alguns estão mais desenvolvidos que outros. Então, por exemplo, o licenciamento avançou muito. Já os relatórios de qualidade ambiental deixam a desejar, da mesma forma que os sistemas de informação, ou mesmo o zoneamento. Mas muito se avançou nas últimas décadas. Então, é isso. Não esqueçam da minha leitura, que eu pedi para vocês. Acompanhem o nosso plano de aula, onde tem todas as leituras que vocês precisam para essa aula e façam as atividades de aprendizagem. Bom, pessoal, antes de terminar essa aula, eu gostaria de relembrá-los sobre quais são as leituras obrigatórias. Então, não esqueçam da leitura da Política Nacional do Meio Ambiente, do texto da aplicação dos instrumentos da política ambiental no Brasil e da Lei Complementar 140 de 2011, os artigos 6º a 10º. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!